Deus, mais uma oportunidade que Deus tem nos dado para estarmos aqui na presença de Deus. Desde já, rogo as orações da igreja em favor da igreja de Londrina, todo o povo que lá está, para que o Senhor venha usar a sua infinita misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Quero dar uma palavra para a igreja em nome de Jesus, palavra bem conhecida, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu, todo mundo já ouviu louvores. E agora há pouco o pastor Adilson falou da palavra que eu vou ler aqui. Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O livro de Marcos, do Novo Testamento, depois de Mateus. O livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Louvado seja o nome de Jesus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando-se de si a capa, levou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus a ele: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a multidão de Jesus. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por estar na sua presença. Te peço que o Senhor venha falar, meu Deus, fala comigo, fala na sua igreja, fala com a nossa criança. Fala com cada um de nós, Senhor, que veio nessa noite para ouvir a sua palavra. Queremos sair daqui cheio, renovado, transformado, mudado. Queremos sair daqui nessa noite, Senhor, com a nossa bênção nas nossas mãos. Ah, Senhor, tu sabes, tu conheces o coração de cada um. Senhor, tu sabes o que cada um precisa, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade. Muitas das vezes não adianta eu falar com um, eu falar com o outro, nem até mesmo falar com o próprio pai, a própria mãe. Muitas das vezes tem coisas que ninguém pode fazer, mas é só o Senhor que faz. E hoje o Senhor pergunta para mim: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, e nós possamos ver, e eu possa ver a sua infinita misericórdia sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando possa sentar, em nome de Jesus. Palavra de Deus. Hoje eu senti
estava ali sentado, me lembrei que hoje eu estava ali naquele ginásio ali, assistindo a apresentação da Jamile. Aí teve uma irmã e ela lembrou de um testemunho que eu contei, um acontecimento, acho que deve fazer uns 20 anos que eu contei o testemunho. E a irmã, ela era criança. Ela era criança ainda. Ela falou assim: não, eu era criancinha quando você contou o testemunho. Fala aí para minha filha. Fala para minha filha o teu testemunho. Olhei para a filha dela e falei: você está me chamando de velho. Você falou, eu contei quando você era criança. Agora você conta para minha filha. Porque não é todas as vezes que eu conto o testemunho, tem muitos que nunca ouviu. Porque quando a gente fala, a pessoa não, acho que isso não é verdade. Acho que Deus ainda não está curando. Deus não cura mais. Jesus não. Ele não faz mais milagre. Jesus continua fazendo. Quando eu tinha 7 anos de idade, alguns já ouviram, outros não escutou. Quem tem 7 anos? Nenhuma criança. Tem 8 anos, pelo menos? Tem 8 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, ali na cidade de Londrina, ali onde eu nasci, na mesma região, no mesmo bairro, que moro lá por esses anos, nunca se mudei de lá, se mudei, 12 anos, depois voltei para lá de volta, na mesma região. Quando eu tinha meus 7 anos, meus pais, eles moravam numa casa de madeira, não tinha piso, era chão, era terra. Eu creio que muitos aqui já morou dessa forma. Era terra, não tinha nem cimento, não tinha nada. O banheiro chamava mictório, era uma casinha, uma fossa. Só os melhores sabem disso, você vê que eu sou novo, né? Aí você usava o banheiro lá fora, era lá fora, em cima da fossa. Não existia nem papel higiênico, era só jornal. Era só jornal, não tinha ali. E lá fora eram as crianças que brincavam antigamente, que hoje já não, os pais não deixam mais brincar na terra, né? Fazer ruim assim, ó, limão de caminhãozinho. A gente fazia em casa porque nós não tínhamos dinheiro para comprar. Era tudo feito em casa. Ali a gente brincava, a gente mesmo fazia ali nossos brinquedos. Embora a gente era pobre, mas como criança a gente era feliz. A gente não tinha ainda a vaidade do mundo, não tinha as coisas do mundo no coração, porque toda criança é pura. Ela não tem maldade. Mas ali, certo dia ali, eu brincando ali como uma criança ali, eu furei meu pé no prego. Entrei ali para dentro de casa ali chorando ali. A mãe, como as mães antigamente, tudo para as mães era uma salmoura, né? Pegava ali, elas mesmo faziam na hora ali o seu remedinho ali, porque nem existia tanta farmácia que nem tem hoje. Nem farmácia tinha, e lá onde eu morava, nem farmácia existia. Se quisesse um remédio, tinha que andar lá no centro de Londrina, e naquele tempo nem ônibus existia, nem bairro também tinha, era tudo rua de chão, era muito dificultoso para conseguir um remédio. E ali a minha mãe ali fez ali, como de costume, as mães antigamente, fez aquele remédio caseiro ali, e passou no meu pé falando, não é nada, apenas curou o teu pé, isso não vai acontecer nada, daqui a pouco sai. E ali meu pé não parava de doer, começava a mancar, como criança corria para lá e para cá, e o meu pé não parava de doer. Se passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ali a mãe passando remédio, eu como mãe ali cuidando, mas não sarava, e ali meu pé começou a inchar, até que falaram, olha, você tem que levar ele para o médico, ele não pode ficar assim, ele vai perder o pé dele. E ali minha mãe me pegou e me levou para o hospital, Londrina, hospital que chama Santa Casa, ninguém
O resto da menina sabe que existe lá, Santa Casa de Domingo, que tem lá até hoje. Chegando ali, os médicos vendo meu pé inchado. Aquela criança ali, eles falaram assim: mãe, você não podia ter deixado chegar nessa condição o pé desse menino. Agora está de uma forma que não sei se nós vamos conseguir reverter. E ali eles ficaram internados, começaram ali a me tratar. E ali ele falou: olha mãe, deu tétano. Você já ouviu falar de tétano? Já ouviu falar de tétano? Hoje existe a vacina contra o tétano, né? Muitas às vezes não dá nem valor no tétano, acham que isso não tem problema nenhum. Mas eu tive tétano no meu pé. E naquele tempo não existia vacina, naquele tempo não existia cura. Naquele tempo ele era quase incurável, o tétano. E ali eu fiquei internado, e ali meu pé começou a inchar, ali meu pé foi apodrecendo, e ali eu fui ficando ali com febre, ali eu fui me inchando o corpo inteiro. E ali o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu ali internado. Eu peguei febre, às vezes hoje tem uma criança pega febre, fica com febre, as mães dão ali um remedinho, acham que aquilo também não tem problema nenhum. Mas ali por causa daquele tétano me deu febre, e a febre ali começou, o meu corpo começou a mudar, a minha cabeça começou a inchar, eu fiquei com a cabeça enorme. Hoje já diminuiu, né? Fiquei com a cabeça enorme. Ali o tempo foi passando, ali os médicos falaram assim: olha mãe, nós não vamos ter o que fazer mais com o seu filho, porque ele está numa situação que os remédios não estão mais combatendo, e ele vai morrer. E ali minha mãe já tinha uns 2 anos antes de mim, de eu nascer, ela já tinha perdido um filho. O irmão meu, antes de eu nascer, foi antes de mim, nasceu morto ali, já tinha perdido um filho ali. E a mãe, mesmo que ela não conviva com o filho, mas quando foi gerado dela, ela sente pelo filho. E ali a minha mãe falou: não, mas é recente que eu acabei de perder um filho, eu não posso perder outro. Mas não tem cura. A medicina não tem cura para o tétano. E também, se ele chegar a viver, e não vai viver, ele não vai falar mais, não vai ouvir mais, não vai enxergar mais, porque a febre foi tão forte ali que acabou tudo por dentro dele. Ele não vai falar, ele vai ficar inválido. E ali se passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano eu fiquei no hospital. O meu pé apodreceu, o meu osso ficou tudo para fora assim. Às vezes falando parece que isso é impossível, mas há 40 anos atrás isso era possível. O meu pé ficou para fora assim, só no osso mesmo. A minha carne estava apodrecendo. E ali os médicos chegou e falaram para minha mãe: olha, eu preciso que vocês venham aqui para vocês se despedir da filha, porque nós vamos ter que desligar os aparelhos, porque ele já morreu. Ele está tudo inchado, ele não escuta mais, ele não vê mais, ele já morreu. É melhor vocês se despedir e fazer ali o velório dele, ali, mexer no aparelho de velório, para nós desligar os aparelhos ali da Santa Casa, para nós liberar para outra pessoa. E precisa usar aqui a CTI não tem. E todo aquele tempo se passou, aqueles anos se passou. Ali a minha mãe e meu pai, naquele tempo que não eram crentes ali. Não eram crentes ali. Ali a minha mãe, ali, pela fé dela, eu ainda como criança, ela falou ali para aquele médico: olha, espere que eu vou sair, eu vou chamar uma pessoa, a primeira pessoa que eu achar aí fora, aí, eu vou chamar ela para vir orar pelo meu filho. A pessoa vai vir orar pelo meu filho, e depois que ele orar pelo meu filho, vocês podem desligar o aparelho. Minha mãe saiu lá por Londrina, lá, andando, naquele tempo da pele, não era como hoje, entrou numa denominação, os irmãos conhecem a qual pertencia, ele tinha um povo que orava, clamava bastante. Ele chamou ali um obreiro que estava na porta e falou: vamos comigo lá no hospital para você orar pelo meu filho. Ali o obreiro que estava ali, às vezes fala do obreiro,
relação do obreiro. A minha mãe falava, minha mãe sempre falou, mano, tinha um obreiro lá na porta, eu chamei aquele obreiro, e quando eu fui crescendo, irmão, depois que Jesus me curou, a minha mãe fez com que aquele obreiro fosse meu tio. Desde pequenininho assim, eu pedi a bênção para aquele obreiro que orou por mim. Eu lembro que eu já estava na grande, eu pedi a bênção para aquele obreiro, que era um rapaz, um moreninho, que ficava na porta assim. Ele foi até na Santa Casa lá, junto com a minha mãe lá. Os médicos liberou porque eu já estava morto, não tinha mais o que fazer. O meu pai já tinha ido ao hospital também para me ver na UTI ali. Então naquele momento os médicos deixam tudo, porque já estavam para satisfazer a família. E ali a minha mãe me contava que quando aquele homem colocou a mão ali sobre aquela UTI onde eu estava ali, aí ela contava que ela viu um cravo. Ali quando ele orou assim, ela viu aquele cravo que fez ali, e ela confiou, porque ela nem era crente. Ela bebia, ela fumava, meu pai também. Ali, ela viu que deu gratidão assim, ó. No momento da oração, ela falou, eu creio que Deus vai curar meu filho. Ali fez aquela oração, ele foi embora, ali ela falou assim para mim, agora vocês podem desligar o aparelho, seja feita a vontade de Deus. Aí o hospital assinou para desligar o aparelho, foi desligado o aparelho, porque eu só respirava ali pelos aparelhos, porque a febre já tinha comido tudo o meu corpo por dentro. Segundo os médicos, eu não ia falar, não ia enxergar e não ia ouvir, por causa da febre. E deu forte, que não sei se os irmãos já viram, a febre quando dá muito forte, assim, sai pelos ouvidos. Não sei se alguém já viu isso. Sai pelo ouvido, assim, pelo nariz, assim. Sai como se fosse aquele óleo, assim, aquela coisa quente que sai. A febre, que às vezes não leva em conta, mata também. Ali saía assim pelos meus ouvidos, assim, que por causa da febre ali, e aí o médico falava que tinha comido tudo o que funcionava, o que fazia funcionar, não ia funcionar mais. Ali desligou ali o aparelho ali, e os médicos esperavam que ia parar, e aí o aparelho continuou, mesmo desligado, continuou funcionando. Ali eles falaram assim para minha mãe ali, a minha mãe foi embora, no outro dia, olha dona Maria, o aparelho foi desligado, mas desde ontem o Davi está respirando, ele ainda está ali sem os aparelhos, está conseguindo respirar sem os aparelhos. Mas nós não sabemos como que ele vai ficar, porque sabe que ele não tem pé mais. Ali foi feito ali o tratamento ali, o técnico parou de comer ali o pé dele, porque daqui para baixo eu não tinha mais carne, era só o osso que tinha. E essa irmã, ela lembra do meu testemunho, porque existe algo assim, mano, e é mais compatível com o nosso corpo humano, é a carne de carneiro. Muita gente gosta de assar, de comer, não pode precisar, e o carneiro é mais compatível com o corpo humano. Ali teve um carneiro que perdeu a vida, para tirar ali a carne daquele carneiro, foi enxertado no meu pé dele foi feito inteiro. Aí essa irmã lembra que ela pensava que eu tinha um pé de carneiro, ela achava que eu tinha um pé de carneiro, por isso que ela nunca esqueceu. Foi enxertado no meu pé, foi modulado em volta dos ossos ali, todo de novo ali, a carne de carneiro ali, foi feito um tratamento ali, no meu pé ali. Ali o médico falou, vai muitos anos para o próprio corpo ir reagindo e ele voltar a ter pé de volta. Mas mesmo ele tendo pé de volta, ele não vai ouvir, não vai enxergar e não vai falar. E aí a minha mãe falou assim, quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Ele faz por completo. Deus não faz nada pela metade. Eu fiquei 2 anos no hospital. Isso eu me lembro. Eu fiquei 2 anos no hospital. Quando eu converso com a minha irmã, a irmã conhece a minha irmã, na Janeiro é minha irmã. A minha irmã, quando eu converso com a minha irmã, eu fico contando para ela as coisas quando eu tinha 4 anos, 5 anos de idade.
eu fico contando para elas coisas, ela fala, como que você lembra disso? Você tinha 4, 5 anos. Eu a lembro também, até quando também eu fiquei doente, eu me lembro também quando eu fiquei 2 anos lá no hospital, lá na Santa Casa de Londrina, eu fiquei 2 anos no hospital. Eu me lembro quando pela primeira vez lá na Santa Casa de Londrina, assim, eu estava olhando assim, aquelas pessoas assim, de repente o médico falou que eu não ia falar, porque eu não estava falando mais. Eu me lembro que eu comecei a cantar um corinho. Eu me lembro desse dia, eu comecei a cantar. Caminhando eu vou para Canaã. Mas quando eu cantava, a voz saía. Quando eu falava, não falava. Quando eu ia falar, eu ia conversar, eu me lembro que eu ia conversar, eu ia falar uma palavra, a voz não saía. Depois que eu saí do hospital, a minha voz não saía. Se eu fosse falar uma palavra, copo, eu ficava assim, eu batia em mim, dava soco em mim, eu queria falar e não falava. Ficava mais ou menos 2 minutos para sair a palavra copo. Mas quando eu ia cantar, eu começava a cantar assim, parecia que eu não tinha nada. Quando eu começava a cantar qualquer louvor que eu cantava assim, eu cantava 200 corinhos. Se eu gosto de cantar corinho, eu cantava desde pequeno. Se eu gosto de cantar corinho, eu cantava assim, vários corinhos, e a voz saía. Mas quando era para falar, eu não conseguia falar. A minha mãe chegou lá no hospital um certo dia, as enfermeiras falaram assim: olha, dona Maria, eu tenho uma notícia boa para dar para a senhora. O quê? Hoje de manhã nós chegamos lá para nós fazer o tratamento do Davi. Ele começou a cantar. Já fazia meses que eu não falava, porque os médicos acharam que ele ia ser mudo. Ele está cantando. Ele está cantando e ele também está enxergando. Ele está cantando e está enxergando. E aí a minha mãe falou assim: ele está cantando e está enxergando, porque eu creio que quando Deus faz as coisas, Ele não faz nada pela metade. Glória a Deus, aleluia. E ali essa lá, olha, pelo que nós estamos vendo ali, como o Davi está se recuperando bem, daqui a uns tempos nós já vamos dar alta para ele. Eu me lembro que eu fiquei no hospital, não tinha criança, como eu era na ala das crianças, tinha aquelas crianças que sofriam com algum tipo de problema, que sempre ia para o hospital e voltava. Eu me lembro que a criança ali, que eu tinha amizade com as crianças, embora que eu não conversava, quando ali a criança brincava ali mesmo, deitado naquela cama, com o meu pé ficava para cima assim, ó, porque eu tinha que ficar enfaixado para recuperar aqui, para a carne de carneiro virar perna. Sendo que até hoje, irmão, de baixo aqui, eu tenho uma cicatriz que a carne foi fechando, fechou. Eu tenho a cicatriz até hoje, que ela nunca foi fechada, para ficar de testemunho. Para ficar de testemunho o que Deus fez por mim. Ali quando as crianças voltavam, eles saíam, eles iam embora, que tinha alta. Quando eles voltavam, as crianças olhavam para mim e falavam assim: Davi, você está aí ainda? Eu estou aqui ainda. Mas você não vai embora? Não sei, já vai tempo para mim, acho que eu vou morar no hospital. Acho que eu moro aqui nesse hospital, porque as tias, eu chamava todas as enfermeiras de tia, era tudo tia minha, tudo era tia. Eu gostava de todas, elas me davam doce, me davam as coisas para mim, porque elas tinham como filho, porque ficou 2 anos ali, elas viram meu sofrimento. Mas o dia que Jesus me tirou dali, eu fui para minha casa, que eu cheguei lá, eu não andava direito dentro da casa do meu pé. Eu lembro que eu cheguei naquela casa humilde que o meu pai tinha, que felicidade de chegar naquela casa humilde. Ali, aquela criança que já era para estar indo, ao invés de estar indo para casa, era para estar indo para o cemitério, voltou para casa novamente. E ali a minha mãe sempre contava, falava assim: olha, eu fiz um voto com Deus, como Jefité fez. Ela assim, eu tenho que servir a Deus todos os dias da minha vida, senão Deus vai tirar a vida do meu filho. A minha mãe falava. Ela sempre falava isso. E meu pai também. Há um certo tempo eles voltaram de novo eles desviaram, voltaram de novo para o mundo. Depois de uns 5, 6 anos, eu tinha saído do hospital, eu tinha lá meus 10, 11 anos.
eu comecei de novo a passar mal. Eu comecei de novo a ter convulsão. Comecei de novo a ter convulsão. Passei de novo a voltar de novo para os médicos de novo. E ali os médicos começaram a me fazer tratamento, começou a me dar remédio. E hoje é chamado de tarja preta. Remédio chamado tarja preta. Ali comecei a tomar aqueles remédios de novo ali. E todos os dias me dava convulsão. Todos os dias eu passava mal. No mesmo momento que eu estava ali andando, de repente assim, eu caía no chão. E quando eu acordava, eu estava no hospital. E ali os anos foi passando, o tempo foi passando, e eu tinha que tomar remédio de manhã, de tarde e de noite. O remédio que é chamado de tarja preta, se eu não tomasse, eu caía no chão. E aí eu fui completando os meus anos, eu fui crescendo, 14, 15, 16 anos, e eu andava com o remédio no bolso, mas eu nunca contava para ninguém. Eu tinha remédio, eu tinha vergonha. Aí quando Jesus me chamou, quando Jesus me revelou a palavra, essa palavra que hoje nós cremos nela, eu passei ali quando eu conheci a obra lá, eu tinha meus 16 anos de idade, comecei ali a frequentar a igreja ali, eu participava dos cultos lá na igreja, eu ia lá nos cultos lá, mas aonde que eu andava com o remédio no meu bolso, eu tinha que tomar os remédios, se eu não tomasse, eu desmaiava, me dava convulsão. Chegou um dia que eu me batizei no nome de Jesus, participava da igreja lá em Londrina, o pastor João, os irmãos que todos conheceram, mas eu nunca contei para ninguém que eu tomava remédio. Eu nunca falava que eu tomava remédio. Eu estava na casa dos irmãos, assim, às vezes eu chegava assim, dava a hora de eu tomar o remédio, eu ia lá na torneira, tirava o remédio, põe na boca, tomava água, ninguém via, eu guardava de novo. E eu vivia a minha vida ali na igreja de Londrina, depois que eu já fiquei adulto. Me dava convulsão, a mesma coisa. Mas só que os irmãos nunca viram, porque daí eu tomava o remédio e não me dava convulsão por causa do remédio. Chegou um dia que eu fiz um voto com Deus. Aí não foi mais a vez da minha mãe, foi a minha vez. Um certo dia eu cheguei, eu estava ali na igreja de Londrina ali. Eu fiz um voto com Deus. Como hoje li a palavra do Nalhão que Jesus chamou ali aquele cego, o que queres que eu te faça? Aí eu falei, eu quero ser curado. Porque a cada 3 meses eu tinha que fazer eletro de cabeça. Os irmãos já fez eletro de cabeça? Cada 3 meses eu tinha que fazer eletro de cabeça. Cada vez que passava o médico aumentava a dose do remédio. Porque se eu não tomasse o remédio, me dava convulsão. Eu não podia, segundo o médico, eu não podia trabalhar, eu não podia dirigir, não podia ter nada na vida porque era perigoso. Mas um dia eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, eu vou marcar de novo uma nova eletro de cabeça, porque o tratamento meu que o meu pai fazia era tratamento particular. Meus pais nem tinham condições de pagar, mas eles pagavam um tratamento particular para mim, porque se dependesse do SUS, eu morreria. E eles faziam assim um sacrifício para pagar para mim particular, que eu fui a vida toda particular para mim se tratar. Aí um certo dia eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, eu vou pela última vez fazer esse eletro de cabeça. Pela última vez. Quando vai ser pago o exame, que daí eu mesmo estava pagando, porque eu comecei a trabalhar, e quando eu cheguei na firma para mim trabalhar, eu fui fazer uma entrevista, a firma perguntou, você tem algum problema de saúde? Eu tinha 16 anos. Eu falei, não tem nada, não, sou perfeito, estava boa, cheio de remédio. E se eu falasse, eu não ia ser contratado. Estava boa, cheio de remédio. Ele trabalhava na firma, assim, ia lá no bebedor, pegava o remédio, pegava na boca e tomava. Eu não posso falar para ninguém que eu tomo o remédio, porque se eu falar, eles não vão me mandar embora, eles não vão deixar eu trabalhar. Mas um dia eu fiz o meu voto com Deus. Eu fiz o meu voto com Deus. Onde nós lemos aqui, o cego que Bartimeu, ele gritava para Jesus. Ele ouviu falar que quem estava passando ali era um homem chamado Jesus. E ali ele começou a gritar, Jesus, tenha misericórdia de mim.
E os outros que estavam em volta falaram: para de gritar, ele não vai te ouvir, não. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu o cego e ouviu também. Aí Jesus falou assim para os discípulos: vai lá e chama ele. Os discípulos saíram ali, chegaram aqui onde nós lemos aqui, mas essa palavra eu medito nela todos os dias. Os discípulos chegou ali, falou para ele assim: tente bom ânimo, o mestre está te chamando. Quando aquele cego ouviu que Jesus estava chamando ele, e no versículo 50 fala assim: ele tirou a sua capa que era a sua vergonha, lançou-se a sua capa e foi ter com Jesus. Meditando nessa palavra, hoje eu pergunto para cada um de nós: muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, muitas das vezes nós aceitamos a palavra de Deus, muitas das vezes todos nós aqui já levantou o nosso braço para aceitar Jesus, recebeu o nome de Jesus no batismo, mas não lançou a capa, não tirou a capa que estava atrapalhando cobrir o seu pecado. Quantos que até hoje traz ainda até hoje no coração o fruto do pecado? Traz o fruto do pecado. Aquilo que atrapalha a sua bênção, aquilo que atrapalha aquilo que você quer, aquilo que você busca, aquilo que você deseja. Muitas vezes você não sabe: Senhor, por que eu não consigo? Por que não dá certo? Por que, se o Senhor me chamou, se o Senhor perguntou o que queres que faça, por que não dá certo? Às vezes você está cobrindo com a capa ainda, a capa do pecado. Mas esse pecado está no seu coração. Isso está no seu coração. Ali aquele cego ali, quando ele ouviu falar que Jesus estava chamando ele, ali no versículo 50, ele pegou a sua capa e lançou-se a sua capa para fora, para longe dele, e foi encontrar com Jesus. E chegando até Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Se Jesus perguntar para mim agora: Davi, o que queres que eu te faça? Sabe o que eu vou responder? Dinheiro. É a minha preocupação, é dinheiro. Mas tem algo muito maior do que dinheiro. A nossa preocupação também pede todo dia para Jesus. Tem algo maior, muito maior do que dinheiro, muito maior do que as coisas desse mundo, muito maior do que as coisas dessa vida, que é a nossa salvação. Senhor, o que me faz eu não receber aquilo que Deus quer me dar? É o meu orgulho. É o meu orgulho, não deixa eu receber, não deixa Deus me abençoar, não deixa Deus me dar. É o meu orgulho ali, como na mão ali diante daquele rio. Mergulha 7 vezes. Não, esse rio está muito sujo. Mergulha 7 vezes, esse rio está muito sujo, tem rio mais limpo. Mergulha e Deus vai te dar. Tira a sua capa e Deus vai te dar. Fui naquela última consulta, entrei na máquina de fazer elétricos, muitos não conhecem, eu já fiz isso, acho que umas 200 vezes, várias vezes. Ali o médico me chamou, minha língua era um japonês, meu japonês que me tratava, sentei ali, o japonês falou assim para mim, olha, Davi, faz mais de 15 anos que eu trato você. Eu achava que você nunca ia se livrar dos remédios. Eu estou feliz porque você foi curado. Porque hoje estou vendo aqui, não tem mais nada. Você não tem mais nada. Eu estou
que você foi curado, mas eu estou triste, sabe por quê? Eu perdi um triênio. E a minha profissão é viver e não estar doente com vocês. Ele falou isso para mim, eu perdi um triênio. Aí, a partir de hoje, você não precisa mais tomar remédio. Eu falei para ele assim, já faz 2 meses que eu não tomo remédio. Aí ele falou assim, mas a partir de hoje você pode entrar numa firma para você trabalhar. Eu falei, já faz 3 anos que eu estou numa firma. Você trabalha? Você nunca me falou? Porque senão o senhor falou que eu não podia trabalhar. Já faz 3 anos que eu estou numa firma. Já faz 2 meses que eu fiz um voto com Deus e parei de tomar o remédio. Eu não tomo mais, já faz 2 meses. Eu fiz um voto com Deus. Eu não falei para minha mãe, não falei para meu pai, porque senão eles iam falar, não faça isso não. Mas eu fiz um voto com Deus. Aí depois eu cheguei lá na igreja de Londrina, mostrei os remédios que eles nunca tinham visto. E falei, irmão, faz quase 4 anos que eu estou aqui na igreja. Eu nunca falei para vocês, mas eu era dependente desses remédios. E Jesus me curou. Jesus me curou. Eu não ia, para quem não ia andar, para quem não ia enxergar, para quem não ia falar, para quem não ia ouvir. Jesus me curou. Jesus me deu vida. Jesus me deu vida. Jesus me salvou quando Ele revelou a Sua palavra para mim. Por isso eu posso passar ou nem passar. O que acontecer, pode acontecer o que for comigo. Eu não deixo Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Às vezes você não imagina como Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Como Ele escuta, Ele sabe. Quando ali você está no seu íntimo, ali no seu coração, naquela aflição, você fala para Ele, eu preciso, e Ele dá. Fala para Ele, eu preciso, e Ele dá. Porque Ele deve fé. Ele deve fé. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Ele quer que você tenha fé, não pode duvidar. Ele não quer que nós duvidemos, irmão. Ele quer que nós tiremos o nosso eu sou bom, eu faço, eu sou melhor. Tira o teu eu, tira o teu orgulho. E quanto mais você se desvazia, mais Jesus te enche. Glória a Deus. Aleluia. Quanto mais você se humilha, você se esvazia, você fala, eu não sou nada, Jesus é tudo na minha vida, mais Ele te dá. Mas você tem que se humilhar, nós não somos nada. Eu era para estar no cemitério. Desde os meus 7, 8 anos eu era para estar no cemitério. Eu estou aqui falando porque Jesus me curou. Ele tem uma obra na minha vida. Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem uma obra na vida da igreja. Ele nos chamou para a sua palavra. Ele nos chamou para viver o evangelho. Ele nos chamou para salvar. Se você está passando por alguma necessidade, se você está passando por algum problema, não estou aqui para te julgar em nada, mas eu estou dizendo, tira a tua capa de você que está trabalhando e lança a tua capa e vai ao encontro de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Faça como o servo de Jericó, tira a sua capa que estava ali te prendendo ali, o seu pecado, e não deixar de enxergar, e vai ao encontro de Jesus, que Ele vai te curar. Só Jesus sabe, né? Quantas aflições eu já passei no meu coração. Parece que você não tem problema nenhum. Os irmãos sempre veem você alegre. Você está sempre dando risada. Porque na frente dos outros você tem que rir mesmo. Você não pode demonstrar que você está derrotado. Quando você achar que você está derrotado, fala para Ele. Fala para Ele, só para Ele. E Ele vai te ajudar. Na frente dos outros, dá risada, fica contente, brinca. Mas você está aflito? Vai no seu quarto e fala para Ele, eu estou precisando, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu já falei para lá, já fui para lá, já fui para cá, eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda. Já me ajudou milhares de vezes. Milhares de vezes. Ele já me ajudou, foi muitas e muitas vezes. Eu não me arrependo de ter Ele como meu amigo. Sempre foi e sempre será o meu amigo. Jesus é meu Deus. Jesus é nosso Deus.
Exaltado seja o nome de Jesus.